Olá, alunos de Mecânica dos Solos e Fundação, do curso técnico. Nós vamos falar de compactação dos solos. Bom, a gente já viu toda a parte básica com relação aos aspectos do solo, né, até chegar no sistema de classificação. Agora a gente precisa falar, né, de alguns métodos, né, para melhorar as características desse solo, né, para fins de engenharia. Um desses métodos é a compactação. Bom, a compactação ele é um procedimento mecânico onde a gente aplica forças externas, tá? que tem a finalidade de reduzir o volume dos vazios dos solos até a gente atingir a massa específica máxima, resistência e estabilidade desse solo. Como assim? Bom, primeiramente, vamos considerar um sisteminha onde a gente tem partículas sólidas, água e ar. Isso é o sistema trifásico padrão do Sol. Bom, o que é interessante, que foi percebido, é que se eu se eu aproximo as partículas, né, em um dado volume, eu aumento a quantidade, né, densifico esse solo, né, aumentando o número de partículas sólidas, né, eu vou ter uma resistência maior. E para isso, né, para eu conseguir isso, é necessário retirar esse ar. Então, eu aplico uma energia que a gente chama de energia de compactação, né, que seria uma força aplicada externamente, tá? A gente vai ver os meios de fazer isso, onde a gente, com essa força aplicada, a gente expulsa o ar desse sistema. Com a expulsão do ar desse sistema, as partículas começam a se acomodar e a se aproximar. Assim, a gente vai resultar em um sistema onde a gente tem partículas mais densificadas, né, mais próximas, com uma certa quantidade de água, tá? A gente não retira a água. A gente vai ver que até a água vai auxiliar nesse processo de compactação. Então, a gente faz, na verdade, a ideia de densificar esse solo. Bom, qual que é o objetivo, né, dessa compactação? Melhorar as propriedades mecânicas e hidráulicas do solo, ou seja, né, aumentar a resistência ao cisalhamento desse solo. O principal problema do solo é esse cisalhamento, essa ruptura, tá? Então, se a gente aproxima essas partículas uma da outra, a gente vai perceber que a gente vai ter uma agregação, né, dessas partículas e um aumento dessa resistência, tá? Então, a gente aumenta a resistência à ruptura desse solo. Outra coisa que a gente também consegue com a compactação é a redução da compressibilidade. O que seria essa compressibilidade? A gente até viu compressibilidade nos sistemas de classificação do solo, no SUSC, né? Essa compressibilidade significa que quanto maior, né, a tendência do solo à compressibilidade, significa que ele consegue se comprimir, né, em um determinado volume, essas partículas elas conseguem se comprimir, né, a um volume menor, com maior facilidade. Quando eu reduzo essa compressibilidade, eu reduzo essa possibilidade de redução desse volume. Então, o solo mantém aquele volume, né, mesmo com a aplicação de uma força externa, tá? Então, eu acabo reduzindo possíveis variações volumétricas desse solo, né? Até porque a compactação ela vai densificar, né, as partículas, vão aproximar essas partículas e vai evitar justamente essa variação. Redução da permeabilidade, ou seja, eu vou tornar esse solo impermeável. O que a gente vai ver que vai ser interessante em barragens, por exemplo, né, onde a gente tem um núcleo em que ele deve ser impermeável, né? Então a gente acaba reduzindo os poros desse solo, né, com a aproximação das partículas,
né, e também evitando, né, a percolação da água nesse solo. A gente vai ver mais futuramente, né, o que é essa percolação da água pode trazer como consequência no solo, tá? Então, né, com relação às propriedades mecânicas e hidráulicas, né, que a gente acaba melhorando, essas ganham um destaque bem considerável. Bom, modos de compactação. Bom, como que a gente aplica, né, como que seria o processo de compactação, como que a gente faria? Bom, a gente tem, na verdade, dois tipos, né, a gente usa equipamentos, né, nesse processo de compactação. Um deles podendo ser manual ou mecânico, tá? Um deles, no caso dos manuais, a gente tem os soquetes, tá? A gente, eu acho que vocês devem ter visto isso já em obra, né, no início da obra, onde é feito, né, o processo de socamento do solo, né? Eles socam o solo. Aqui é uma forma bem rústica de fazer esse soquete, né, utilizando uma lata de tinta, né, coloca concreto aqui e colocam um cabo de madeira para fazer, para socar o solo, tá? Então a gente é um processo em que envolve, né, um impacto, né, a gente vai batendo, vai socando esse solo para aplicar essa compactação. Nós temos também, né, soquetes mais sofisticados, né, de aço, tá? Que a gente faz todo esse processo. Tem de madeira também, tá? E aí, esse tipo de soquetes, né, manuais são bem utilizados em obras pequenas. Aí acaba utilizando esse tipo de soquete, até mesmo porque, né, quando a gente faz essa compactação, né, em fundações, são áreas bem limitadas, né, e de difícil acesso dos equipamentos mecânicos. Então aí a gente acaba utilizando esses manuais para fazer esse processo de compactação. E no laboratório, né, a gente vai ver isso mais a fundo, a gente usa soquetes, né, que seria essa haste aqui, tá? A gente tem um tubo e dentro desse tubo há uma haste. Então a gente levanta essa haste a uma determinada altura e solta e vai fazendo o processo de compactação dentro do corpo de prova. Bom, os mecânicos. Nós temos o rolo liso, né, que é uma máquina mesmo, né, um tipo de trator, onde a gente tem um tambor de aço, né, totalmente liso, para fazer a compactação desse solo. Vale lembrar, né, vale ressaltar, né, que nesse tipo de maquinário a gente pode usar o tambor, né, somente o tambor, né, no processo de passagem, e também a gente pode, né, no processo de compressão, a gente pode utilizar um tambor com vibração, tá? Então, além de comprimir esse solo, né, com o peso do tambor, né, a gente também vibra esse solo, que também melhora bastante o aspecto de compactação, tá? Então isso é bem utilizado em construção de estradas, né, de rodovias, também em obras grandes que têm a necessidade de uma compactação em uma área muito grande, pode utilizar esse rolo liso, tá? E a gente tem o rolo pé de carneiro, né, que na verdade o tambor ele é cheio de desnível, né? A gente tem pontas irregulares, né? Não é um tambor liso, né? E ele é conhecido como rolo pé de carneiro. Vocês devem ter visto algum dessas máquinas, né, em pavimentação. Tá? É bem comum a gente ver esses equipamentos, tá? E cada um, né, tem vai depender do tipo de solo em que a gente estiver utilizando, tá? O rolo pé de carneiro é bem utilizado em solos finos, tá? Enquanto o rolo liso, ele é bem aplicado em qualquer tipo de solo.
E a gente também tem um soquete mecânico, né, que também é chamado de sapo, que ele, né, em vez de eu socar, né, manualmente, né, como a gente viu lá nos outros soquetes, a gente usa esse equipamento que ele vai, né, compactando, né, através de uma máquina, tá? Esse daqui ele é utilizado quando esses equipamentos maiores, né, não podem ter acesso a esses locais, né? Então, em locais pequenos e tal, com difícil acesso, a gente acaba utilizando esse sapo. Não é comum utilizar em construções pequenas, né? Porque não é viável, porque o aluguel dessa máquina é bem caro, tá? Então, a gente acaba utilizando em construção de valetas, né? A gente acaba empregando esse tipo de soquete mecânico. Bom, vocês devem ter ouvido o barulho dessa máquina, é bem estrondoso. Mas enfim, todos eles aqui, né, atuam, né, como aplicadores de energia de compactação, tá? E eles vão depender, né, das características do solo, enfim, tá? Com relação a esse processo de compactação. Bom, evolução técnica. Por que surgiu a necessidade de fazer um estudo com relação a essa densificação do solo, desse processo de compactação? Primeiramente, a gente viu muitos problemas durante a história com relação à estabilidade e à estanqueidade de maciço de barragem. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das nossas barragens, elas são feitas de terra. Né? A gente já ouviu aí, nesses últimos anos, rompimentos de barragens, né, devido a rejeitos de mineração, né, e todos eles foram feitos de terra. Bom, o núcleo, né, a gente tem um núcleo onde ele deve ser bem estanque, né, bem impermeável, tá? E deve ser estável, né? A gente não pode ter um núcleo onde qualquer esforço que ocorra, né, essa parte onde ele retém, né, ou o que ele está retendo, né, ou água, ou rejeito, enfim, ele deve ter uma estabilidade, né, ele deve resistir a esses esforços e se manter íntegro, tá? E antigamente a gente via muito problema com esses núcleos, que eles não se mantinham estáveis e se rompiam facilmente por causa disso. E nisso percebeu-se a necessidade de fazer esse processo de compactação para melhorar essa resistência desse solo, tá? Aqui nós temos o esquema, né, dessas barragens, né? A gente tem na barragem a parte permeável, normalmente nessa a gente chama de enrocamento, nessas partes, né, amarelas aqui, a gente normalmente usa um material mais granular, tá? E na parte do núcleo, a gente usa um material mais fino, que vai permitir a compactação, né, melhorando o seu aspecto de permeabilidade, né? A gente tem que deixar esse núcleo mais impermeável possível. Então, com isso, né, se criou também essa necessidade de fazer esse processo de compactação. Aqui a gente tem, né, um modelo de barragem de terra, tá? Aqui a gente vê o maquinário passando, tá? Essa construção de barragem é bem complexa, né? Envolve todos os setores de engenharia para uma construção dessa barragem, né? A gente já viu problemas com esse tipo de elemento, né? Sempre tem que haver uma verificação, né, com respeito a esses elementos. Outro problema foi a imposição da ausência de recalques em pavimentos rodoviários. A gente viu que tinha muitos recalques nesses pavimentos, tá? E aí não é interessante que o carro trafegue com buracos, né? Com vários declives, né? Então houve essa necessidade de impor esses recalques, né? Evitar esses recalques, criando a superestrutura, né, a infraestrutura, né, enfim, onde a gente cria as camadas do pavimento, né, para fazer as rodovias, tá? Então, aqui nós temos algumas imagens que é bem interessante, né, que mostra justamente a necessidade
de se ter esse estudo, né, de compactação, né, que foi justamente em pistas de aviões, né, onde foi percebido que com aviões mais sofisticados, né, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao, ao avião, né, decolar ou aterrissar até mesmo, né, a gente tinha muito problema, né, desse solo não resistir e colapsar, como ocorre aqui nessa figura aqui, né, a gente percebe que o avião está totalmente atolado aqui, né, onde houve um colapso mesmo do solo, né, que não tinha resistência para essa carga que ele recebeu, que é a carga do avião, né. Então isso era um problema também. Aqui a gente vê exatamente esse problema de recalque, né? A gente tem aqui o pavimento normal e aqui um trecho com recalque, né? Onde a gente tem um rebaixamento desse piso, né? Isso é totalmente desagradável. Então o que a gente faz é criar, né, elementos, né, de estruturas, né, camadas de tipos de solo, tá? Onde a gente tem a regularização, né? O subleito, que a gente chama. A gente tem o reforço do subleito, né? A camada de subbase, a base e o revestimento. Isso tudo aqui tem que ter resistência suficiente para resistir ao tráfego que vai haver sobre esse pavimento. E essa necessidade foi muito grande, né, com o surgimento desses carros, né, aviões, enfim, né? Então a gente tinha que trabalhar melhor a resistência desse solo para resistir a esses impactos, a essa força. Outro problema foi a necessidade de melhorar a capacidade de suporte. Outra necessidade foi de melhorar a capacidade de suporte dos solos superficiais, tá? Isso se deu, né, por causa das fundações, né, as cargas das casas, né, com a evolução humana, da humanidade, né, a gente começou a viver não mais em uma casa simples, né, a gente veio a viver em edifícios grandes, né, por causa da limitação da área das cidades, tá? E houve essa necessidade de melhorar essas características, né? A evolução de material, os materiais começaram a ser diferentes, né? A gente não usava mais a madeira, começou a usar o concreto, né? Os tijolos, cerâmica, enfim. Isso começou a aumentar o peso das casas, tá? Mais especificamente das casas, porque a gente tinha que melhorar as características do solo mais superficial, né? A gente não vai fazer um solo uma fundação profunda, tá? A gente vai explicar essas diferenças, né, de fundação rasa e fundação profunda, né? A sapata é uma fundação rasa, tá? Então, se a gente melhora essas características desse solo, né, superficial, a gente melhora, né, a resistência dele, o suporte dele, né, para resistir a essa carga que vai vir sobre ele, como, por exemplo, uma casa, né? Então, a gente faz todo esse processo de compactação em uma vala antes de receber, antes de executar uma fundação. Bom, fatores que relacionam com o processo de compactação. Bom, o primeiro deles é a natureza do solo. Bom, a natureza do solo vai implicar no equipamento em que a gente vai utilizar. Que tipo de solo que a gente está querendo compactar. Então, isso vai interferir no equipamento que a gente vai ter que utilizar para fazer essa compactação. Teor de umidade. A quantidade mínima de água que a gente vai precisar para atingir a umidade ótima para a compactação. Como eu disse para vocês, né, a água ela vai ser um fator bem importante, né, para fazer esse processo de compactação, para fazer esse adensamento do solo. Então, a gente vai ter uma certa quantidade de água que a gente vai colocar que vai poder melhorar, né, chegar nessa compactação adequada, tá? Energia de compactação. Bom, a energia de compactação, tá?
vai estar diretamente relacionada com o número de passadas do equipamento, né, do processo de compactação desse solo. Isso é um fator bem importante nesse processo de compactação, tá? A gente precisa definir o número correto de passagem, porque eu vou mostrar para frente que as primeiras passadas são as mais importantes, que elas vão afetar de forma significativa o solo. Se eu começar a implementar mais números de passadas, esse número não vai ter significado nenhum, né? Vai ser irrelevante para esse solo, né? Não vai melhorar em nada na compactação desse solo. Na verdade, vai reduzir. A espessura da camada é extremamente importante. Eu não posso ter camadas muito elevadas para determinados solos, que não vai fazer diferença nenhuma a compactação. Então, eu tenho que ter uma espessura adequada para aquela camada. E velocidade de compactação. Eu não vou passar o meu rolo compressor, né, por exemplo, né, uma velocidade muito alta. Não vai fazer diferença nenhuma, né? A compactação não vai ter uma interferência tão significativa. Outra coisa é o processo de compactação, o método que a gente aplica a energia de compactação necessária. Isso também é um fator bem expressivo na hora da compactação. Bom, vamos falar mais especificamente da natureza do solo. Nós vamos ter aqui na compactação dois tipos de solos, né, para essa compactação. Os solos granulares e os solos coesivos, tá? Então, solos granulares, né, a gente já conhece, areia, pedregulho. Solos coesivos são solos finos, argila e siltio. Bom, para a gente, tanto no solo granular quanto no solo coesivo, a gente precisa da umidade ótima para a gente conseguir a máxima massa específica seca. Por que massa específica seca? Porque a gente está querendo densificar esse solo. Então, vamos imaginar, para um determinado volume, um sistema, vamos pensar num sistema de solo, um volume V, tá? Eu quero aumentar a quantidade de partícula. Então, quando eu chego na massa específica seca, aquele rodê, né, quando eu tenho uma quantidade grande de partículas seca ocupando aquele volume, né, de total do solo, eu vou ter a densificação máxima desse solo, tá? E aí, nesse momento, o solo ele não consegue mais abrigar partículas, né, naquele mesmo volume. Então, eu chego no meu máximo. E para isso, eu preciso de uma certa quantidade de água, tá? E não adianta, é uma quantidade determinada, é uma quantidade ótima, né? Uma quantidade perfeita. Porque se passar, o meu solo ele não compacta, ele fica igual lama, né? Eu bato e fica aquele trem, né? Amassado, né? Não compacta, não faz nada. E se eu colocar pouca água, fica seco, o solo não compacta direito. Bom, teor de umidade. Então, aí que vem com relação ao teor de umidade. Se eu coloco pouca água, né? Se eu tenho um teor de umidade baixo, eu vou ter um solo seco, né? Então, eu vou ter atrito de grão com grão. E aí eu não vou conseguir chegar na densidade adequada, eu não vou conseguir chegar na minha massa específica seca máxima, tá? Justamente aquilo que eu falei, né? O solo vai estar seco, tá? Esse solo ele vai ter muito atrito, então eles não vão tentar se agrupar de forma bacana, tá? Então eles vão ficar se atritando ali, mas eles não vão tentar chegar no local adequado, tá? Então isso não é interessante. Para umidades muito elevadas, eu vou ter a água lubrificando as partículas. E aí, nessa lubrificação, né, em vez de eu ter o atrito entre os grãos, eu vou ter uma suavidade, né, e um rearranjo melhor, né? Então eles vão se rearranjar, né, os grãos de forma mais adequada com essa água em volta da partícula. A partir de certa umidade, não se consegue mais expulsar o ar
dos vazios, fica envolto por água e não consegue sair do interior do solo. Aí que tá, né? Como eu disse, né? A gente tem uma quantidade certa de água, uma quantidade mínima, que a gente vai conseguir um rearranjo com a densidade adequada. Não adianta eu colocar uma quantidade muito grande de água, que eu também não vou conseguir mais tirar o ar desses vazios, tá? E vai ficar aquele aspecto de lama, eu tentando socar esse solo e ele não vai compactar. Bom, então aqui, ó, tá justamente o gráfico, a curva de compactação. Então a gente vai ter, né, um gráfico, a gente vai construir um gráfico onde a gente vai ter a massa específica seca, né, o rodê, né, no eixo vertical, tá? E para eu ter uma compactação ótima, né, eu preciso definir esse rodê máximo para um teor de umidade, que a gente chama de teor de umidade ótimo, tá? Então, a densidade de um solo, né, a massa específica aparente do solo, aumenta a partir do momento que eu aumento o teor de água, tá? Depois que eu passo do ponto máximo, né, dessa densidade máxima aqui, dessa massa específica seca máxima, essa densidade diminui com o aumento de água, tá? Então, não adianta eu ir colocando água, tá? Que aí eu passo do máximo e já não tenho mais a densificação necessária, né? Então, eu vou ter um ramo, né, aqui, né, quando eu aumentar, né, aqui eu vou mostrar, né, quando a gente fala das curvaturas, o que significa cada ramo, tá? Pra gente fazer essa construção, tá? Então, aqui a gente tem, né, o aumento da quantidade do teor de água até chegar no máximo, e depois disso a gente tem a redução dessa densidade, tá? A densidade máxima, né, esse rodê aqui, tá? Aqui, né, ele colocou gama D, né, que seria o peso específico seco, tá? Vai ser aquele equivalente à quantidade mínima de vazios do Sol, tá? Então, eu vou ter uma quantidade ótima, né, um teor de umidade ótimo, tá? Então, para eu chegar nisso, eu vou ter também uma certa, né, uma determinada quantidade de energia, né, para eu chegar nesse teor ótimo e chegar nessa massa específica seca máxima, tá? Então, isso tudo está relacionado, tá? Esse é o ponto ótimo, né, ao qual eu disse. Energia de compactação. A energia de compactação, né, ele vai depender diretamente do número de passadas do compactador, tá? Independente de qual compactador de qual meio de compactador que eu tô falando. Como eu disse para vocês, a primeira passada, né, eu tenho um grau de compactação elevado. Depois disso, as outras passadas, né, as passadas finais, elas não contribuem para essa compactação. Então, esse é um cuidado que a gente tem, tá? Deve ter. Mas aí vocês devem estar perguntando, mas por que disso? Bom, se eu insistir em aumentar esse número de passadas, né, se eu, né, insistir nisso, eu posso produzir uma perda da compactação. Igual ocorreu lá na água, se eu insistir em colocar água, eu vou perder a densificação desse solo. Isso ocorre também no número de passadas. O que a gente faz é adotar um número de passadas, que fica aí em torno de 6 e 12, e aumentar o peso ou diminuir a velocidade do compactador. Tá? Se eu passar em alta velocidade, né, a compactação ela não vai ser efetiva. Tá? Mas se eu aumentar o número de passagens, também não vai adiantar nada. Então, o ideal é eu reduzir, né, essa velocidade,
aumentar o peso do tambor, tá? Esses tambores são bem pesados. Eles passam ali com a velocidade reduzida e ele vai ter uma compactação eficiente, tá? O que a gente faz também é fazer um comparativo no laboratório. A gente faz um modelo no laboratório, né? Determina, faz a determinação de números, né? De passadas que a gente deve efetuar nesse solo, tá? Para a gente levar isso em campo, tá? Então aqui é só uma imagem mostrando, né, como que deve ser feito, como que é esse processo de passado, tá? Aqui esse rolo compressor, por exemplo, né, ele tem o tambor dividido, tá? Por isso que a gente tem essas duas listras aparecendo, tá? Isso também é importante, tá? Que a gente vai passando de fiada a fiada. É um processo bem demorado, tá? E deve ser demorado mesmo em campo, né? Bom, outra coisa que eu disse que afeta bastante na compactação é a espessura da camada, tá? Então, a espessura da camada, ela está condicionada aqui, as características do material, tá? Então, olha só, dependendo das características do material, né, a gente determina a espessura da camada. Para um material granular, por exemplo, a gente recomenda, assim, normalmente, no máximo, uma espessura de 20 centímetros, tá? No caso dos demais solos, a gente recomenda no máximo 30 centímetros, tá? Mas é bom que a gente adote uma espessura menor do que essa máxima estabelecida, tá? Essa espessura também pode ser pré-estabelecida na representação em laboratório, tá? Para aquele determinado solo e fazer essas caracterizações, tá? O tipo de equipamento também vai afetar na espessura da camada, né? Qual equipamento que eu estou utilizando? Um rolo compressor, onde eu só vou aplicar pressão nesse solo. Então aqui a gente tem um rolo compressor comum, tá? Eu só vou aplicar o peso dele sobre esse solo. Então aqui a gente vê a efetividade dessa compressão, desse impacto no solo. Aqui a gente já tem um rolo compressor onde eu tenho o vibrador acoplado nele. Então, além de eu ter o peso do compressor, do tambor, eu tenho também a vibração. Então, ele espalha melhor, né? Ele induz melhor a força de compactação, a energia de compactação a camadas mais profundas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia aplicar uma camada um pouco mais espessa do que nesse equipamento aqui. Nesse caso aqui, no sapo, né, a gente tem também o mesmo processo desse rolo compressor vibrador. Então, aqui, além de eu compactar, né, bater, eu também vibro o solo, tá? Só que ele é mais uniforme do que o tambor aqui, tá? Então, ele vai ter uma compactação mais uniforme. Então, cada um desses equipamentos vai demandar uma determinada espessura de camada. Finalidade do aterro, também isso é importante, né? Qual tipo de aterro qual que é a finalidade desse aterro, né? Qual que é o fim dele, isso também vai implicar na espessura dessa camada, né? E dependendo do local, né? Isso também vai implicar nesse procedimento, tá? Qual carga que ele vai receber, né? Isso também vai implicar nesse processo de compactação. Bom, aqui eu trouxe uma imagem para mostrar justamente esse efeito da velocidade na compactação. Nesse primeiro aqui, a velocidade é um pouco mais lenta. Então, a gente percebe que, como o tambor ele vai numa área muito pequena, né, para espalhar a compactação, né, é interessante que se passe devagar. Então, aqui, ó, o rolo está passando uma velocidade bem menor do que esse daqui, tá? Então, ele passou, né? Então a gente tem uma proximidade, né, da área onde esse rolo passou, né, com a anterior. Então a gente tem uma efetividade muito maior na compactação. No caso, se eu passar com uma velocidade maior,
né, a gente percebe que essa compactação, a gente vai ter que deixar trechos sem compactar, o que não é interessante, né? Vai ficar um solo mal compactado, né? Regiões compactadas e outras sem essa compactação. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Na hora de fazer esse procedimento. Bom, controle de compactação. Aqui eu coloquei errado, mas seria como surgiu essa teoria de compactação, tá? Na verdade, foi uma teoria estudada por Ralph Proctor. Esse Ralph Proctor, ele estudou muito essa teoria de compactação e divulgou um método onde a gente tinha um controle de compactação em 1933. Ele foi tão importante nessa teoria de compactação que até mesmo o ensaio de compactação recebe, né, os equipamentos recebem o nome dele, em homenagem a ele. Então, o que ele concluiu no seu estudo? Que a densidade com que um solo é compactado sob uma determinada energia de compactação depende do teor de umidade do solo. Foi ele que conseguiu encontrar essa relação entre energia de compactação, teor de umidade e massa específica seca do solo. Então, esses três são três fatores extremamente importantes e que afetam diretamente a compactação do solo. E através desses três aspectos, né, a gente tem a curva de compactação. E a gente consegue efetuar essa compactação em aterros, né, em campo, tá? Então, aí a gente consegue tirar as nossas curvas de compactação, tá? Então, a curva de compactação, ela é um gráfico, tá? Onde a gente tem um eixo do peso específico aparente, né? ρD, e o teor de umidade. Então, a gente vai acrescentando água, né? Um determinado molde de corpo, né? de solo, e vai traçando esses pontos, né? E traçando essa curva. Ao traçar essa curva, a gente consegue determinar, né, o ponto máximo, tá? Onde a gente vai ter o teor de umidade ótimo, tá? Para esse solo. Bom, então, a curva de compactação, ela vai ser realizada, né, para diferentes umidades e para uma determinada energia de compactação. E aí a gente consegue determinar essa curva, tá? Variando, assim, o peso específico aparente seco, ok? Então, para cada teor de umidade, a gente tem um peso específico aparente seco. E aí nós vamos ter um ramo seco e um ramo úmido. Perceba também que nós temos uma relação, né, entre essa curva de compactação e também as curvas de saturação, tá? Então, quando a gente tem um volume de ar igual a zero, isso significa que o meu solo ele está totalmente preenchido de água. Então, eu tenho a saturação máxima desse solo, tá? Então, perceba que aqui no ramo úmido, tá? Da curva de compactação, essa curva ela não chega na curva de saturação máxima, né? Que é 100%. Né? Ela está entre a curva de saturação de 90% e de 100%. Então, a gente ainda vai ter, nesse solo compactado, ar, tá? Que aí a gente não vai conseguir expulsar totalmente esse ar desse solo. Bom, com relação à curva de compactação, eu vou explicar mais aprofundado sobre ela na próxima aula, onde eu vou detalhar melhor, né, esse ramo seco, esse ramo úmido, né, quais são as consequências, né, como se traça essa curva, tá? Para vocês entenderem melhor, ok? Então, até a próxima aula.